Olá, bom dia. Hoje o tema de nossa aula será as matrizes estéticas na música. Apresento a vocês a professora Fernanda e eu sou a professora Márcia, que vou estar fazendo a mediação junto com vocês. Bom dia. Pessoal, bom dia. Então, nós estamos com um tema de aula música, matrizes estéticas da música para o 8º ano. Essa aula, pessoal, ela tem no livro do professor e no livro do aluno, caso o professor queira dar andamento nessa aula. Qual é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? É a EF06AR16, que é analisar criticamente, por meio da apreciação, usos e funções de diferentes gêneros da música de matriz indígena, africana e afro-brasileira em seus contextos de produção e circulação, relacionando essas práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, história, econômica, estética e ética. E eu vou abrir a nossa aula com o chat. Eu quero saber o que vocês têm de ideia de música? O que é música para vocês? O que vocês me contarem, não importa, não tem certo e errado. O que é música para vocês? Independente de qual música. Eu vou dar 2 minutos para vocês escreverem, para a gente conversar sobre o que é música. Olá, gente, voltamos aqui. Vamos ver aqui as respostas pelo chat aqui, professor. Olha só. Danilo escreve música é vida e arte. A Camila escreve que música é arte. A Lorena, ela fala que são formas de nos expressar e respeitar o outro. A Sofia cita aqui, né, que é um barulho, no caso sons, ritmados. Tá? E a Amanda descreve a música apenas com uma palavra, cultura. Muito bom. Pessoal, música é tudo isso e muito mais. Música é sentimento, música é respeito. Mas, assim, a gente tem que falar do conceito mesmo do que é música. Então, um conceito técnico. Mas música é tudo que vocês falaram mesmo. Adorei que vocês escreveram. Então, a música, ela é uma linguagem da arte. E, por ser uma linguagem, ela tem seus sistemas simbólicos de representação, e esse sistema ele é composto por elementos e regras que permitem infinitas combinações. Ou seja, quando a gente faz essas combinações, é que saem as melodias. A gente vai falar agora sobre gênero. O que é gênero? Gênero é o que podemos chamar da grande categoria, pessoal.
Ou seja, são músicas que possuem as mesmas características, instrumentação e estrutura base e servem de referência para as variações. Então, um exemplo: o samba, o axé, o sertanejo, o forró, o funk, o gospel, tudo isso são gêneros. Dentro dos gêneros, nós vamos ter os estilos. O que são os estilos? Estilo são as variações da grande categoria do gênero. Então, vamos pegar como gênero o samba, como grande categoria. Então, o samba, dentro do samba, o que tem? Samba enredo, pagode, samba rock, samba canção, partido alto. Mais algum professor aqui eu não falei dentro do samba? Olha, o samba tem vários, né, subestilos aí, né, também. Nós temos o samba rock, nós temos o samba de partido alto, nós temos o samba de break. Então, né, são N estilos diferentes. Tá? Legal, pessoal. Vamos lá. Mas a nossa aula, ela se trata de matriz indígena, africana e afro-brasileira. Vou começar falando sobre músicas de matriz indígena. Então, a produção musical do povo indígena, ela é utilitária. O que é utilitária? Ela serve para alguma coisa. Então, um exemplo. Quando alguém fica doente na tribo indígena, eles se reúnem, enquanto o pajé está cuidando do doente, eles se reúnem para fazer canções para curar aquela pessoa que está doente. É utilitário. Então, eles têm música para plantação, eles têm música para festejos, tudo isso são músicas utilitárias. E eles apresentam composições que passam de geração para geração. Então, o vô ensina para o pai ensina para o filho. E esse canto, ele é baseado em instrumentos de diferentes tipos. Aí são instrumentos musicais, pessoal, próprios das tribos. E eu queria pedir um favor, eu vou falar o nome, são nomes diferentes. Depois vocês vão pesquisar para ver o que é. São instrumentos muito diferentes. Então, nós temos o idiofones, aerofones, membranofones e zumbidores. Procurem depois na internet para ver o aspecto do que é feito, que material, que tipo de som, tá? que eles produzem. Vamos lá. Música de matriz africana. Basicamente, a produção musical africana, assim como a indígena, também tem caráter utilitário e é baseada no canto e instrumentos de diferentes tipos. Mas vocês podem ver aqui que também tem o idiofone, aerofone e membranofones. Só que às vezes são produzidos com materiais diferentes e são de formatos diferentes, desenhos diferentes. Então, a mesma coisa, pessoal. A música africana, de matriz africana, ela tem caráter utilitário. É aquela história que eu contei. Uma pessoa fica doente, eles vão lá e cantam. Eles vão plantar. Então, para plantação, tem uma boa colheita, tem bastante fartura, tem uma música para isso. Alguém vai se casar, então eles fazem uma música para festa, para aquele determinado fim. Tá certo? Vamos para frente. Música de matriz afro-brasileira. É o resultado da fusão, né, da junção de diferentes influências culturais trazidas, em sua maioria, por povos da região central do Ocidente e do continente africano. Então, na época da escravidão, trouxeram muitos escravos de várias partes da África. Cada um tinha a sua cultura, a sua música. Quando chegou no Brasil, nós juntamos tudo isso e formamos as nossas matrizes musicais. Então, nós não temos registro do que foi trazido por cada povo, quem trouxe. E o que resistiu, o que ficou, chegou para a gente até hoje. Então, temos muitas músicas que nós cantamos, e aí é outro pedido que eu vou fazer para vocês pesquisarem quais são as músicas de matriz africanas que nós cantamos hoje. Tem muita coisa, viu, pessoal, que a gente canta, que a gente nem imagina. A instrumentação deles também, quando chegou aqui para a gente, era a mesma coisa. Idiofones, aerofones e membranofones. Então, esses instrumentos musicais, com o tempo, eles foram se modificando. Mas eles vieram com a mesma ideia, feitos de madeira, feitos com pele de animal. Tá? Vamos lá, passar para frente. Contexto de produção e circulação da música.
Então, o que se trata isso? Consiste em analisar diferentes elementos de composição de diversos períodos e momentos estéticos, sociais e históricos brasileiros e de outros países, ampliando a compreensão sobre a intenção artística implícita nas categorias musicais e as dinâmicas de circulação. Tá, pessoal, o que é isso? É nós pegarmos diversas músicas de diversos períodos e a gente comparar. A gente ver para que servia aquela música. Era uma música de protesto? Ah, eu vou fazer essa música porque eu estou chateado com alguma coisa. Era uma música só para divertir? Era uma cantiga de roda que servia para brincar? Era uma cantiga ou uma música que contava alguma história, uma história de amor, uma história do povo que migrou de um país para o outro. Esse é um dos contextos. E a circulação. Como que essa música chegou? Foi meu pai que me cantou? Será que meu pai cantou para mim essa música quando eu era criança porque o avô dele cantou? Então passou de geração por geração? Hoje em dia as músicas circulam na internet, é muito fácil. Você digita o nome da música, ela lançada nos Estados Unidos, hoje mesmo já está aqui. Lançada no Japão, na Coreia, hoje mesmo já está aqui. Mas e antigamente? Como será que chegavam? Antigamente, muito antigamente, não tinha avião. Será que eram as pessoas que viajavam de navio, que vinham cantando e chegavam aqui? Então, é disso que se trata, contextos de produção e circulação, tá? Dimensões da vida. Toda comunidade que a gente vive, ela tem um contexto sociocultural composto por elementos diferentes. E a música, ela está incluída nisso. E ela pode ser abordada e relacionada de diversas maneiras. As dimensões da vida são social, cultural, política, história, econômica, estética e ética, que a gente vai conversar mais para frente. E assim, uma música que eu escuto hoje vai ter um sentimento para mim. Para a professora Márcia, ela vai sentir outra coisa. Para você que está aí em casa, é outra. Aí você vai conversar com o seu melhor amigo, que escutou a mesma música, ele vai sentir outra coisa. Então, é tudo de acordo com a nossa vivência, com o que a gente experimentou. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre quais são as dimensões da vida. Dimensão social. Então, ela envolve os contextos onde a gente pode ter contato com a música. Por exemplo, a nossa casa. O que a gente escutou quando a gente era criança? O que meu avô, meu pai escutava todo dia? Eu gosto dessa música até hoje. Eu tenho horror, não posso nem ouvir falar nesse cantor, porque meu pai acordava às 7 horas da manhã, colocava essa música o dia inteiro. Querendo ou não, grava na nossa cabeça esse tipo de música. O que nossos irmãos escutam? Dimensão cultural. São os ambientes que frequentamos. O clube, a escola, o bairro, a igreja, a turma de amigos. Por exemplo, nós moramos aqui em São Paulo, na Zona Sul, na Zona Leste, Oeste. Cada bairro que você vai, escuta um tipo de gênero de música. Aí, você tem primo lá no interior de São Paulo. Nas férias, sua família vai toda para o interior. Você tem primo da mesma idade. Quando chega lá, teus primos estão escutando outra coisa. O sucesso lá na cidade deles é outra coisa. E isso é muito legal, pessoal, porque é uma troca que você faz. Escuta um pouquinho da música deles, leva para eles o que está se escutando aqui em São Paulo. Só de você mudar de uma escola para outra, mudou de escola, já tá, é outra música que é sucesso na escola, certo? Dimensão histórica. A dimensão histórica são as músicas da época. O que vai acontecendo em determinadas épocas? Por exemplo, nós estamos no momento de pandemia. Que música será que vai ser sucesso? Ou que vai ser lembrado nessa época? Eu vou dar um exemplo de música histórica. A música que tocava quando Ayrton Senna ganhava uma corrida. Ela foi encomendada por uma emissora de TV e toda vez que o Ayrton Senna ganhava uma corrida, tocava essa música. O Ayrton Senna já morreu e é de um determinado período. Mas toda vez que a gente escuta essa música, a gente lembra do Ayrton Senna ou a gente tem aquela sensação geralmente de vitória, de vitorioso, tá? Isso é um exemplo de música histórica, tá? De contexto histórico. Dimensão ética. A dimensão ética, pessoal, ela está ligada aos conceitos de valores positivos, a gente não discriminar, aceitar a diversidade, o respeito. Então, respeitar todas as músicas, todos os gêneros, os gostos.
Ai, professora, não gosto dessa música chata. Tá, você não gosta, mas o seu melhor amigo às vezes gosta. Então respeita, ouve, troca. Né? Sempre respeitar o que está vindo por aí, tá? Nós estamos num momento que vem muita coisa diferente, né? Então, essa é a parte da dimensão ética, é sempre respeitar o que está vindo. Não gosta de ouvir? Tudo bem, não ouve, mas conversa, respeita, e isso que é importante. Pessoal, agora eu vou abrir o chat. Eu queria perguntar duas coisas para vocês. Uma é se vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente conversou até agora. A segunda questão não está escrita aí, mas eu queria saber o que vocês estão ouvindo. O que vocês ouvem? Que tipo de música? Se dentro dessas músicas tem alguma música afro-brasileira, alguma música indígena que vocês lembram ou não, não tem problema. Então, deixem dúvidas. Eu vou deixar 5 minutos para vocês responderem e também responderem o que vocês estão ouvindo nessa pandemia, quais são as músicas e os cantores. E assim, pessoal, tudo que vocês escrevem aqui, eu anoto, porque quando tem alguma coisa que eu nunca ouvi na vida, eu anoto e vou escutar lá em casa. Porque é um aprendizado, é uma troca. Eu passo um pouquinho e vocês me trazem um pouquinho. Tem coisa que eu nunca ouvi, na vida, nunca nem ouvi falar, porque vocês são muito mais antenados. Por exemplo, na semana passada, escreveram para mim sobre o BTS e o Blackpink. Fui ouvir, fui ver as danças, as músicas, gostei muito. Então, podem trazer novas ideias. Se vocês estão vendo lives, olha, professora, pode escrever, eu assisti a live X, Y, gostei. Aí eu vou dar 5 minutos para a gente poder depois conversar sobre isso.
A gente voltando aqui, né, nós vimos aqui a interação de vocês no chat, está excelente, parabéns para todos, né? E a Beatriz aqui, ela cita, né, a música eletrônica. A Giovana cita o gospel, Juliana, o sertanejo, como o ritmo que ela está ouvindo agora no momento, né? A Ellen, o pop, Rafael, o funk, né? Aqui ele não especifica, né, se é o funk tradicional ou se é o funk carioca brasileiro, né? A Lívia está ouvindo pop, né, músicas pop, tanto internacionais quanto nacionais, gospel e sertanejo. E a Lorena gosta muito de pagode e músicas acústicas. Professor, alguém falou sobre música africana, afro-brasileira ou indígena? Olha só, né, vamos pegar aqui um pouquinho a questão da música indígena, tá? As músicas indígenas, gente, aqui no Brasil nós temos um exemplo claro, né, de música, sonoridade baseada na música indígena. São os ritmos paraenses, tá? Especialmente o carimbó. Tá? Então, ele pega muito a questão, né, dos instrumentos idiofones, né, que são instrumentos chacoalhados. Né? Ele pega muito a questão também dos instrumentos de sopro, né? Então, a gente observa muito isso. E a questão das palmas, né? São sempre canções circulares, né, acompanhadas por palmas, batidas de pés, né? E isso, né, traz toda uma dinâmica para esse tipo de sonoridade. Uma dinâmica bem interessante. Músicas, o que a gente pode falar sobre músicas africanas? Olha, um exemplo recente aí, né? Claro que o cantor latino, ele criou uma nova música, né? Ele pegou, na verdade, uma música que já existia lá na África, que estava, né, fazendo sucesso lá, a dança do kuduro. Na verdade, o kuduro é o estilo de música africano, sim, tá? E o latino, ele fez a tradução, né, aqui para, né, português, tal, e fez um grande sucesso naquela época. Tá? Pessoal, quando um cantor traz alguma intenção de outro país, africano, por exemplo, kuduro, não deixa de ser uma forma da gente aprender, ter um ouvido musical para um ritmo diferente, para uma matriz diferente. É assim que a gente aprende, porque a gente mesmo procurar, às vezes, vou escutar música africana, vou escutar música indígena. Difícil a gente fazer isso, né? Então, a gente vai pegando mesmo o que os artistas vão trazendo. E o kuduro, se vocês não ouviram a música do latino, ela é muito animada. Ela já foi tema de abertura de novela, estava passando até há pouco tempo. Vale a pena escutar. Eu deixo a dica aqui para quem não conhece, escutem, para a gente ter noção. E música afro-brasileira, professora? Então, gente, a música afro-brasileira, o nosso próprio estilo, né? O estilo musical que dá identidade aí, a sonoridade brasileira, o samba, ele é um estilo, né, afro-brasileiro. Ele é um estilo híbrido, né? Ou seja, o samba, ele surge justamente nas senzalas, das rodas de capoeira e lundu, tá? E a umbigada, ou seja, o lundu e a umbigada são estilos de música e dança tradicionais da África, né? E eles chegam aqui trazidos pelos primeiros escravos africanos, né? Especialmente os negros banto, né? E os negros de Angola, né? Tá? Que nós tínhamos, né, várias nações diferentes, e cada nação africana dessas tinha ali, né, a sua cultura, tá? A sua língua e também, né, a sua forma aí de interagir culturalmente. Então o samba, ele surge da fusão desses dois estilos, a umbigada e o lundu, tá? Junto aí com a sonoridade da música europeia. Tanto que você tem como um primeiro estilo aí, uma protossíntese do samba, o choro, que ele pega justamente a questão das flautas europeias, né, com aquele andamento da valsa e a batida forte do tambor africano, vindo do lundu e da umbigada. Professora, o axé. O axé é um ritmo muito contagiante, que eu me lembro, quando eu penso em axé, eu penso na Bahia. Mas o axé, ele está em algum contexto aqui, desses três? Claro que sim, evidente, né? Olha só, você pode citar até a questão, né, de um conjunto musical que fez muito sucesso aí na década de 90, a timbalada, né? O timbal, aquele tambor, né, aquele instrumento que eles usam, é um instrumento de percussão africano. Né? E ele chega aqui, né, e mistura-se já com uma outra sonoridade, né, a questão, né, dos carnavais e tal,
que já tinha um estilo, um jeito diferente. Na década de 80 ainda, um cantor baiano chamado Luiz Caldas cria lá, né, o que seria a protossíntese do axé, né, que é o chamado fricote, né, que é um estilo, né, musical também totalmente diferente, onde ele pega ali elementos, né, do samba e mistura com elementos ali do forró e faz uma coisa totalmente nova. Muito legal. Só mais uma, assim, uma questão que a gente pode levantar. Eu acho que tem bastante aluno nosso que pratica capoeira, e a capoeira ela tem muitas canções. Essas canções, eu já li que podem ser, na época eram feitas assim, para ser utilitárias, né, serviam para alguma coisa. Mas as canções da capoeira, elas se encaixam em qual desses 3 grupos, professora? Então, a capoeira, na verdade, a capoeira, ela já, por si, né, pelo seu surgimento, ela já é um estilo híbrido, porque a capoeira, ela é, na verdade, uma luta, tá? Ela é uma luta e, ao mesmo tempo, ela é uma dança. E esse ritmo, né, ali, colocado ali no idiofone, né, no berimbau, né, tudo mais, como que ele surge, né? Qual é a intenção disso? É justamente marcar os passos dessa dança, né? Marcar os passos, os gestos, os movimentos. Então, para cada tipo de passo ou de movimento que você tem dentro, né, do jogo da capoeira ali, você tem uma espécie diferente de sonoridade, né? Por exemplo, a pessoa chegou a um momento daquela dança, daquela luta, que ela vai colocar um passo como o rabo de arraia, por exemplo. Aquilo vai, né, quem está controlando ali o berimbau, ele vai dar uma modificada nesse som para indicar a entrada desse elemento novo. Bom, pessoal, a gente não pode passear, mas a gente deu uma volta sobre as músicas afro-indígena, afro-brasileira. Eu vou fazer a última interação no chat, de 1 minuto mesmo, assim, 2 minutinhos, bem curtinho. Eu queria saber se vocês escutam axé ou se alguém tem alguma música de capoeira, algum refrãozinho que queira dividir com a gente, ou música de axé. Se você ouve, quem, como, se você já ouviu Timbalado, Olodum, se você gosta. 2 minutos, por favor.
Então, gente, voltando aqui, né? A Vivian escreve aqui, né, que ela gosta muito de ouvir Richard Clayderman, que é um excelente pianista, né, para quem não conhece, e hinos da igreja, né? Ou seja, né, ela gosta da sonoridade gospel. O Ronald cita aqui forró, o sertanejo e a capoeira, né? E os meninos aqui, ó, da capoeira, para falar nisso, né, eles colocaram aqui trechinhos, né, de músicas de capoeira pra gente, ó. Paranauê, Paranauê, Paraná. Zum, 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 capoeira mata um, né? Que foi o Guilherme e o Pedro que contribuíram. Obrigada, meninos. E temos aqui o Lucas, né? Que fala que o reggae é de algum ritmo. Ele está perguntando: o reggae é de algum ritmo indígena, africano ou afro-brasileiro? O reggae, meu querido, o reggae é jamaicano, tá? É. E, claro, né? Tem, claro, todo um contexto de sonoridade africana, claro que sim, né? Tá? Mas ele é um estilo jamaicano, tá? Tradicionalmente. Pessoal, obrigada pela participação. Nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu só vou retomar o que a gente aprendeu hoje, que nós conversamos sobre os conceitos de música, seus usos, funções e contextos de produção e circulação, gênero e estilo musical de matriz africana, indígena e afro-brasileira e as dimensões da vida. Nós tivemos uma conversa sobre os diversos estilos de música e gêneros e analisamos o uso e as funções da música e os relacionamos às diferentes dimensões da vida. Então, eu queria agradecer, vocês participaram, eu anotei algumas músicas. Obrigada à produção, obrigada à professora Daniela Grilo e ao professor Carlos Povinha, que foram os idealizadores dessa aula. Agradeço a minha amiga Márcia, professora de música. Ok, gente, muito obrigada pelo convite, colega. Obrigada pela participação de vocês. E até mais, né, gente? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.